Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, uma aula que a gente vai abordar um dos maiores conflitos que já aconteceu na história da humanidade. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É analisar os fatores de início desse conflito no âmbito das grandes potências mundiais, tentar compreender por que esse conflito se iniciou, quais foram as causas prioritárias para criar uma guerra de tão grande proporção. Vamos aqui para a nossa problemática. Nós temos aqui uma matéria de um jornal francês. E nela aqui você tem aí a abordagem dos povos e uma propaganda nacionalista da França. Você lembra o que foi o imperialismo? Você lembra o que foi esse movimento chamado imperialismo? Você sabe quais eram os principais objetivos dos países imperialistas? O que eles ambicionavam? O que eles queriam? Bom, vamos lembrar aqui, gente. Os principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias. Isso vai ser a base do imperialismo, o estabelecimento de novas colônias. Tanto é que em alguns livros eles usam também o termo neocolonialismo, isso quer dizer o novo colonialismo, que era diferente daquele de Portugal e Espanha, mas não deixava de procurar novas colônias. Aqui, especialmente na África e na Ásia. Esse período aí, como a gente falou, pode ser chamado também de neocolonialismo. Você sabe quais eram os objetivos dos países imperialistas? Os países imperialistas utilizavam um discurso que levaria o progresso tecnológico às regiões. Eles alegavam que eles estavam fazendo o bem para a África, o bem para a Ásia, levando as maravilhas da ciência, do progresso, das novas tecnologias, rádio, trens. Mas eles buscavam oportunidades, era de investimento de seus capitais, conseguir matéria-prima barata, mão de obra barata também e mercados consumidores para eles venderem os produtos e assim aumentarem suas receitas, lucrarem. Então eles vão fazer o discurso que eles estavam levando o progresso e a civilização, mas no fundo o que eles queriam era desenvolver a economia dos países europeus, dos países industrializados. Temas históricos, como conflitos, revoluções, entre outros, são constantemente explorados no cinema. Não tem ano que não saia um grande filme de guerra, um grande filme de ação, e que envolva aí um tema histórico de violência, como revoluções, como guerras civis, como guerras internacionais. Como aqui a gente traz aqui a cena do filme 1917, que reporta justamente a Primeira Guerra Mundial. Em sua opinião, por que filmes de guerra atraem tanto as bilheterias? Por que eles investem tanto em filmes de guerra? Jogos de guerra também são muito famosos, muito comercializados. Por que a guerra nos atrai tanto? O que tem que a violência é tão atraente na hora de comercializar filmes e jogos? Bom, a Era dos Extremos. Tem um grande historiador chamado Eric Hobsbawm. Esse cara aí, ele criou um livro com esse nome, A Era dos Extremos. E ele diz que a Era dos Extremos é o século XX, é o período do século XX. E que ele tem início, na verdade, com a Primeira Guerra Mundial. É quando inicia. E ele vai chamar isso aí de Era dos Extremos pelo seguinte, ele vai dizer que no século XX vai ser um período de extremos. Porque nunca a gente desenvolveu tanto a tecnologia, a gente produziu tanto alimento, a gente criou tanto conforto para as pessoas, mas nunca a gente também matou tanto, porque vai ser um século que você vai ter Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra, diversas outras guerras aí. Então, a gente vai melhorar muito a medicina, a saúde e vamos também melhorar muito as técnicas de matar dos seres humanos. Então, ele vai dizer, é um período de extremos, porque a gente faz o bem e o mal muito nas pontas nesse período. O imperialismo, então, chegou ao extremo, tendo a guerra como solução. Então, essa guerra ele já vai ter essa influência. A dinâmica gerada pelo primeiro conflito mundial do século XX trouxe reflexos até os dias atuais. Muitas questões da Primeira Guerra Mundial ainda não foram resolvidas até hoje. Compreender o início dessa era dos extremos é perceber como, nos dias atuais, os países se organizam para evitarem novos conflitos. Tem países que ambicionam novos conflitos, outros evitam. Então, antecedentes do conflito, gente. O avanço imperialista gerou uma busca por novos mercados consumidores, produtos industrializados e, consequentemente, a procura por mão de obra farta e barata. Lembre-se, matéria-prima barata e mão de obra barata possibilita maior lucro para o dono da empresa, para o dono da fábrica. A Europa, entre os fins do século XIX e início do século XX, vivia uma tensão entre as potências europeias por conta da busca por recursos, mão de obras e por mercado consumidor, cada um querendo mais do que o outro. Esse vai ser aquele movimento do imperialismo e que vai dividir a África, vai dividir a Ásia.
Vários acordos foram estabelecidos entre nações europeias e países africanos, americanos e asiáticos para a instalação e exploração da mão de obra. Entramos no neocolonialismo. Lembra que já foi visto em outras aulas sobre a Conferência de Berlim, que foi feita a partilha da África? O aumento da produção bélica e a obrigatoriedade do serviço militar tornou esse período conhecido como paz armada. Como havia essa situação de conflito entre os países, esse atrito entre eles, cada vez mais os países começaram a se armar, a produzir equipamento militar, desenvolver armas novas, começaram a convocar seus jovens para o exército, fazer desfiles militares, propaganda, para justamente estarem preparados para o dia que a guerra viesse. Mas, a princípio, ninguém queria dar o primeiro tiro, ninguém queria iniciar essa guerra, mas todo mundo queria estar o melhor preparado para quando ela viesse. Então, ficou claro qual era o cenário que antecedeu os acontecimentos dessa guerra? Ficou claro para vocês, meus alunos? Vamos para uma atividade na aula de hoje. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 1914. Depois disso vem algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Então veja o choque nesse texto aí, que foi a guerra que se inicia em 1914. Considerando o que você aprendeu até agora, como podemos definir o que foi a paz armada? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar, para copiar, responder no seu caderno, e a gente já retorna. Então, alunos, conseguiram pensar direitinho? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, para você escrever uma resposta. Então, a tua resposta não precisa estar exatamente igual à minha. A minha resposta que eu vou apresentar para vocês é uma sugestão, mas é preciso que alguns pontos estejam claros no seu texto para que o professor de vocês possa considerar a resposta correta. Então, considerando o que você aprendeu até agora,
Como podemos definir o que foi a paz armada? Aqui está a minha sugestão. Foi um período caracterizado pela corrida armamentista, onde os países não estavam em guerra, mas se armavam cada vez mais à espera do conflito. E também vai ser caracterizado pela formação de grandes alianças militares. A Tríplice Aliança, que vai englobar a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, e também a Tríplice Entente, que envolve a Inglaterra, a França e a Rússia. Então veja, eles estavam já se armando, eles estavam produzindo novas armas, barcos de guerras, armamentos, eles estavam convocando os jovens a ficarem cada vez mais no exército, a quererem a carreira militar, e internacionalmente esses países já estavam montando blocos de aliança, justamente para se preparar melhor. Estava todo mundo se preparando, todos eles sabiam que um dia essa guerra ia vir, só não sabiam quando. Mas eles já estavam se preparando, porque quando a guerra viesse, eles queriam estar o melhor preparado possível. Os acordos, então. Você acredita que criar alianças é algo importante? Em um conflito, isso pode ser decisivo, não pode? Vai que você tem um aliado muito forte que pode te ajudar, você não tem toda a força sozinho, mas você tem um aliado que pode somar poderes com você. Vamos ver como isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então, nesse acordo foram estabelecidas duas grandes alianças militares. Essas alianças vão entrar em conflito durante a Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Aliança, que parecia um bloco único, mas coeso, porque envolvia 3 países de fronteira, 3 países que faziam fronteira entre eles. Então, aparentemente, eles poderiam se proteger mais, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Nessa época, a Áustria e a Hungria eram um país só, era um império só, uma monarquia só. Tá? E também a Itália. Então, esses 3 países aqui, eles faziam uma única aliança. A outra que você tem, ela parece um pouco mais esparsa, mas é uma aliança com bastante poderes, tá? Porque vai ser a Tríplice Entente, que você vai ter o Império Russo, o maior país do mundo, né? Tamanho da dimensão. Você tem a França, um país bem desenvolvido economicamente, e a Grã-Bretanha, a grande senhora dos mares, a grande rainha dos mares. Então você tem essas 2 alianças se formando. Outros países menores vão entrar nessas alianças aí, você também vai ter a participação de outros países menores. Mas os principais de cada uma delas são essas alianças. Nunca confunda a Tríplice Aliança com a Tríplice Entente. É muito comum os alunos confundirem, colocarem a Rússia, a França e a Grã-Bretanha na Tríplice Aliança. Não faça essa confusão, certo? Ambos os blocos, então, eles rivalizavam entre si pelo domínio de novos mercados consumidores, lembra, imperialismo, e assim como novas colônias. Então, você tem essa grande rivalidade entre eles. Todos esses países aqui procuravam, de alguma forma, praticar o imperialismo para benefício próprio. E eles vão se apoiar muito no nacionalismo. Mas o que é nacionalismo? O que é esse movimento chamado nacionalismo? Eu trago aqui um quadro para vocês que mostra justamente uma representação do nacionalismo francês. Aqui você tem as pessoas lutando, esse aí é sobre a derrubada de Carlos X na França, e você tem uma mulher liderando, carregando a bandeira da França. Isso aqui mostra justamente o sentimento de união do povo em torno da sua bandeira. Como que a gente pode descrever o nacionalismo? Tem 3 ideias básicas. Primeiro, o sentimento de você pertencer a uma nação, de você pertencer a uma irmandade de pessoas, de concidadãos. Então, o sentimento de pertencimento. Segundo, o sentimento de exaltação dos valores nacionais, aqueles valores defendidos pelo país. Por exemplo, vai falar de liberdade com os franceses, eles vão adorar, ou com os americanos. Ou você pega o inglês, você tem a defesa da monarquia também. Então, são sentimentos nacionais que nos unem. Mas também tem a parte ruim do nacionalismo, que é o sentimento que temos de rivalidade contra o próximo, que é o sentimento de competição, o sentimento de que o outro é pior do que a gente, de que o outro é ruim. Então você tem um lado que é o sentimento de união, muito presente, e você tem o outro lado que é o sentimento de rivalidade. Tá? Esse aí pode não ser tão bom. Então vamos para mais uma atividade aqui. Qual a característica negativa que o sentimento nacionalista pode apresentar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar, anotar no caderno de vocês e a gente já retorna.
Então, alunos, conseguiram responder, pensaram direitinho? Qual a característica negativa que o sentimento nacionalista pode apresentar? Aqui, novamente, uma sugestão de resposta para vocês. O sentimento nacionalista pode ser considerado negativo em relação a rivalidades extremas, tá? De extremistas, sem limite, entre as nações e as pessoas de países competidores. Tá? Esse sentimento aí pode acabar gerando sentimentos de preconceito, de xenofobia, e aquele ali não, ele é ruim, ele é mau, ele não merece meu respeito, porque ele não é da mesma nação que eu. Isso é um sentimento ruim, que pode acabar gerando o ódio entre as pessoas e entre as nações. Certo? Então aqui eu trago para vocês o que eu já estava explicando da política de aliança para vocês. Esses aqui são os acordos que foram feitos das alianças militares para preparar a Primeira Guerra Mundial. Você vai ter, de um lado, em verde aqui mais escuro, a Grã-Bretanha, a França e o Império Russo. Veja o tamanho deles. Eles cercam as potências centrais, a Tríplice Entente, que a princípio ela pode parecer mais coesa, porque você tem a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, todas juntinhas, enquanto a Tríplice Entente ela está separada. Mas, lembre-se, eles estão cercados pelo mar, pelo oeste e pelo leste. Isso pode colocar eles em posição de desvantagem durante a guerra. Daí você vai ter outros países menores que também vão participar desse conflito, como a Bulgária, a Romênia, a Sérvia, a Albânia, também as colônias das potências imperialistas, como, por exemplo, a Tunísia, vão ter participação nesse conflito. Eles vão trazer recursos de fora da Europa e pessoas também para lutar na Europa. Então, esse que ficou o mapa dos acordos políticos, essas são as grandes alianças que vão se enfrentar nessa gigantesca guerra. Então, vamos para mais uma atividade. Quais foram as grandes alianças militares formadas no período da Paz Armada? Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já volta.
Então, pessoal, conseguiram pensar e escrever a resposta? Os dois grandes blocos, essas duas grandes alianças que foram estabelecidas, então, foi a Tríplice Entente, que envolvia a Grã-Bretanha, a França e a Rússia, e também a Tríplice Aliança, essa englobando a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. Um detalhe muito importante é que se você for olhar bem essas alianças, elas não são tão coesas, tão amigáveis assim. Quantas vezes você já não viu guerras entre a Inglaterra e a França? Quantas vezes você já não viu conflitos com a Rússia? Quantas vezes você já não viu a Alemanha entrando em guerra com a Áustria? Tá? Essas alianças vão ter essa característica, elas são moldadas não em cima da amizade real entre eles, mas sim da rivalidade com a outra aliança. Ali que você vai ter a ideia aí. Por isso essas alianças ainda vão ser bastante problemáticas a longo prazo durante a guerra. Então vamos fazer uma retomada aí, o que nós vimos na aula de hoje? As disputas imperialistas que levaram a uma corrida armamentista, produção de equipamento militar, com aumento do número do exército e de tropas. E a organização de alianças entre as principais potências europeias. Então tudo isso aí aconteceu nesse período chamado Paz Armada. Lembre-se, todos eles tinham certeza de que a paz ia acabar uma hora, a guerra ia acontecer. Só não sabiam quando, mas queriam estar muito bem preparados para isso. Só que a maioria deles tinha medo de dar o primeiro tiro. Essa política de aliança irá gerar o início de um dos maiores conflitos da história da humanidade. O início de uma era bastante trágica da história da humanidade. Então, gente, agradeço a presença de todos vocês. Até a próxima aula.